Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos primeiramente falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que estenda sobre nós as suas mãos, que nos guarde, que nos envolva com seu amor, com as suas bênçãos, com as suas misericórdias. Que assim seja com cada um de nós, com cada um de nossos familiares. Vamos trazer um estudo que tem por tema José e sua importância na vida de Jesus. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Mateus 1, verso 18 a 20, que nos fala: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Esse texto nos fala de um personagem que teve uma importância muito grande no nascimento de Jesus, mas que muito pouco se vê referências a ele. Estamos falando da figura de José, que, embora não pareça ter tido importância na Bíblia, pois muito pouco se fala nele, não se vê nenhuma pregação específica sobre ele, pois é citado como uma figura coadjuvante. Todavia, ele foi uma figura muito importante na vida de Jesus. Jesus era por todos conhecido como sendo o filho do carpinteiro. Assim, José era sua referência como pai, e foi assim que foi visto na maior parte de sua vida. Mas quem era José? Vemos que ele passou sua vida oculto no manto da descrição. Tinha uma vida misteriosa. Vemos que tinha uma vida obscura na terra. Mas o que muitos não conseguem ver é que ele tinha o mais importante. Ele tinha uma vida iluminada por Deus. Se o Senhor escolheu Maria para ser a mãe de seu filho, foi a José que confiou a criação e educação de Jesus. Sabemos que os filhos têm uma tendência de imitar seus pais, e Jesus era homem como qualquer outro. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Lucas 3, verso 23. O Senhor confiou seu filho a José. Era assim conhecido de todos. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13, verso 55. Não importa se não somos importantes para o mundo. Não importa se não temos uma vida de ascensão aqui na terra, pois o que importa é gozarmos da confiança de Deus. Se o Senhor confia em nós, então gozaremos de sua confiança. E José era temente a Deus. Não é que ele tinha medo de Deus, porque ser temente a Deus não quer dizer que tenhamos medo, mas ser temente a Deus é ter por Ele um amor profundo. E embora não se pregue sobre isso, José tinha uma vida de oração e levava sua família ao templo todos os anos na Páscoa. E o mesmo crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas 2, verso 40 e 41. Veja que a palavra fala que todos os anos iam seus pais, levando Jesus a Jerusalém na festa da Páscoa. Então, fala de Maria e de José como sendo seus pais. José se comunicava com Deus através dos sonhos. Ele jamais duvidou que a voz que a ele falava era a voz de Deus. E acreditou quando recebeu de Deus a notícia de que Maria estava grávida do Espírito Santo. E projetando ele isto, eis
que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. José era só um carpinteiro, não fazia parte da elite de Israel, não pertencia a nenhuma classe social ou religiosa, não era como Zacarias, pai de João, que a palavra nos fala que era um sacerdote. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Lucas 1, verso 8 e 9. Mas era homem simples, de uma pequena vila de Nazaré, como nos fala a palavra. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1, verso 45. José, crendo no que lhe havia sido dito em sonho, recebeu Jesus como filho, o criou com carinho e amor de pai. Ensinou a ele a respeitar para que fosse respeitado. Foi a ele que Deus confiou a criação de seu filho e concedeu a ele o lugar de pai, não de padrasto. E os próprios judeus, na época, consideravam Jesus como sendo filho de José. Veja a palavra. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Mateus 13, verso 55. A palavra de Deus não registra uma só palavra de José, dita por José. Não há um só registro de algo que ele tenha dito. A única coisa que fala foi que então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele não havia engravidado Maria, mas ela estava grávida. Jesus sempre foi reconhecido como sendo filho de Davi, a raiz de Davi, como nos fala a palavra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Assim vemos a palavra nos revelando que Jesus era descendente de Davi. Mas seria Maria da família de Davi? A palavra nos revela que não. Mas em Mateus 1:1, a palavra nos fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nos versos 16 encontramos a palavra nos dizendo: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1, verso 16. Da geração de Davi era José. Assim entendemos que o Senhor escolheu Maria, uma jovem temente a ele, para ser sua mãe na terra, e José para ter essa mesma finalidade, pois a palavra testifica isto quando nos relata que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Assim, se Jesus é o Filho de Deus em espírito, como homem, o Senhor deu a José a incumbência de ser o pai real de Jesus como homem. O Senhor confiou a paternidade de Jesus como filho do homem a José. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, verso 5. Para que a palavra se cumprisse, o Senhor escolheu para marido de Maria e pai de seu filho alguém que fosse da raiz de Davi. Mais uma vez a palavra nos revela, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus 1, verso 17.
Logo depois do nascimento de Jesus, José desaparece. Desde que voltaram do Egito, não mais se ouviu falar da figura de José. Dali por diante, a palavra não faz mais nenhuma menção do seu nome. Nada mais foi registrado sobre ele. E assim, tudo que os livros apócrifos, que não são registros, que não contam como registros bíblicos, dizem, são meras suposições. O Corão, a Bíblia judaica, dedica um capítulo inteiro a Maria, mas não faz nenhuma menção do nome de José. Mas não se pode negar a importância de José, pois aceitou Maria crendo que lhe foi dado o que lhe foi dito em sonho, qual seja que o filho que trazia em seu ventre era fruto do Espírito Santo e que daria luz ao Filho de Deus. Foi escolhido por Deus para ser o pai de seu filho, criou a criança como filho, mudou toda a trajetória de sua vida, como veremos a seguir, mas ainda assim foi excluído da palavra. Certamente que muito mais se sabia de José, mas quando a Bíblia foi compilada, muito foi excluído, e tanto José como suas virtudes foram ocultadas. Por isso, muita coisa se perdeu. Mas fica a pergunta: quem foi José? Sem dúvida que o pai do Filho de Deus aqui na terra. Com Maria, o Senhor falou só uma vez, com José várias vezes. Vejamos a palavra. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2, verso 13. O Senhor fala com José segunda vez. José volta a ter revelações do Senhor, que volta a falar com ele. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Mateus 2, verso 22. Naquela época, o filho primogênito era cuidado pelo pai. Era dele a função de ensinar o filho, inclusive a sua profissão. E com Jesus e José não foi diferente. Os seus nomes iniciavam com a mesma letra. Estavam sempre juntos e Jesus era, como o pai, um carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, verso 3. José, dando ouvidos à voz de Deus e crendo na revelação que lhe foi dada pelo anjo Gabriel, salvou Jesus de ser um filho bastardo. Ele era reconhecido como carpinteiro, filho de José, tinha pai na terra e por isso era respeitado. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe não conhecemos? Nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? João 6, verso 42. Esta lição nos mostra que Deus necessita de nós na terra. Ele age no mundo por nosso intermédio. E foi por isso que necessitou de Maria e de José, pois queria que Jesus fosse homem na íntegra, tivesse pai, mãe e irmãos. E isso desde sua concepção, nascendo de maneira natural, embora tivesse sido concebido de maneira sobrenatural, mas teria que ser como um ser humano natural, em sua formação, nascimento, crescimento, e que recebesse do homem educação, pois para envergonhar e vencer Satanás. Ele tinha que ser humano, viver e sentir como nós. Assim ele viveria a plenitude da natureza humana, pois só assim poderia sentir, perceber e entender a nossa vida e sofrimento. O Senhor necessitava de Maria para conceber e de José para ser seu pai terreno, pois assim ele teria todas as condições naturais de um filho normal dentro de qualquer família. Naquele tempo,
Uma criança que não tivesse pai simplesmente não tinha nenhum direito jurídico. Não era reconhecido e a sociedade o repudiava, marginalizava, e esta criança não seria admitida em hipótese alguma em lugar nenhum, nem na escola. Foi por isso que Deus escolheu José e Maria para ser pai e a mãe de seu filho. José era um homem bom, simples, mas respeitado. Era da descendência de Davi e temente a Deus. Seu filho teria que ter um pai respeitado, pois uma mulher solteira sofria toda espécie de humilhação e poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Foi por isso que o Senhor disse a José que a desposasse. Assim foi que veio Jesus sendo concebido por uma virgem solteira que uniu-se a José, que acreditou naquilo que lhe foi dito de forma sobrenatural através de um sonho, que entendeu ter vindo do Senhor e aceitou ser o pai de Jesus. José era um homem tão íntegro que decidiu assumir tudo sozinho, pois, segundo os costumes da época, homem que engravidasse uma mulher e a abandonasse, pois todos iriam acreditar que ele a engravidara e a abandonava. Se assim fosse, ele era quem iria sofrer as humilhações e teria que enfrentar o julgamento. Assim que José soube pelo anjo Gabriel do que havia sido decidido por Deus, pois o nascimento de Jesus e a escolha do casal foi decisão do Senhor. Pela manhã, ele se levantou e foi buscá-lo na casa de Zacarias e Isabel. Casou-se com ela sem perguntas, sem dúvidas, sem medo e sem receio. José simplesmente confiou no Senhor, mas a coisa terá sido tão simples assim? Certamente que não, pois José tinha sua vida estabelecida e teria que refazer sua vida por mais 2 vezes. E isso ele fazia para não decepcionar o Senhor, a quem ele tanto amava e em quem tanto confiava. A ele tinha a missão de proteger o Filho de Deus. A ele, isso o Senhor confiou. Aceitou casar-se com uma mulher que já estava grávida de um filho que ele sabia não ser seu. Não titubeou em sair com Maria e ir fazer uma longa viagem, como nos relata a palavra. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas 2, versos 4 e 5. Mas a sua mudança de vida não se deu só aí, pois tendo Jesus nascido durante esta viagem, e como já vimos, o rei Herodes queria matar Jesus, e José teve que fugir para o Egito para preservar a vida da criança que a ele foi confiada pelo Senhor, e finalmente cumprida toda a palavra que sobre Jesus havia sido dita, retornou José para Nazaré. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, versos 39 e 40. Vemos que José não recebeu o devido reconhecimento por ter sido escolhido para ser o pai do Filho de Deus, mas mesmo assim não deixou de cumprir com aquilo a que se propôs, e assim devemos ser, não importa se o nosso trabalho é ou não reconhecido. O que importa é que estejamos à disposição do nosso Senhor, pois Deus honrou José. Ele é o único personagem bíblico que conhecemos e que recebeu a visita do anjo Gabriel por 3 vezes. A primeira para avisar que Maria havia concebido do Espírito Santo. A segunda foi para alertá-lo de que deveria fugir com Maria e o menino para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te
e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 1, verso 13. No Egito teve que recomeçar sua vida, e ali era uma nação estranha, onde deve ter permanecido por 2 anos, quando então o anjo Gabriel lhe apareceu terceira vez para dizer que voltasse. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2, versos 22 e 23. José sempre fez o que Deus lhe mandava fazer, sem contestar, mesmo que para isto tivesse que deixar tudo o que até então havia construído. Deixava a vida que tinha reconstruído e ia reconstruí-la em outro lugar. O importante sempre era proteger o menino e ser obediente a Deus. Que o Senhor possa nos falar mais. Que o Senhor abençoe a todos. Que todos tenham um bom dia. Paz do Senhor a todos. Amém, meu Deus.